Bom dia, terceiro ano! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu tô com muita saudade de todos vocês, viu? Bom, hoje nós vamos para a nossa aulinha de ciências, na página 241. Abrigos de animais. Você sabe onde os animais vivem na natureza? Você sabia que muitos animais constroem os próprios abrigos? Leia o poema e conheça algum destes animais. Antes, vamos ver o que é abrigo. Local de proteção e refúgio. João de Barro. Alguns bichos têm casas muito interessantes. Formigas, abelhas, podem dar ao homem lições de arquitetura. E com que finura a aranha tece tua teia. O marimbondo constrói sua casa. O bicho dá seta o seu casulo. Mas sou apaixonada mesmo é pela casa redonda do João de Barro. Talvez porque sempre quisesse morar em uma árvore, morar assim pendurado. Olha aí, a arquitetura refere-se à construção, à arte ou à técnica de proteger uma construção. Vocês vão ver aí no pau da árvore a casinha do João de Barro. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas o ano retrasado, o meu terceiro ano levou a casinha do João de Barro e eu passei na sala mostrando para vocês. Trocar ideias. Você já viu abrigos construídos pelos animais, como citados no poema? Por que os animais precisam de casa? Normalmente, o que é mais fácil da gente ver é o cacho de abelhas, né? Que é uma coisa que a gente vê pendurado por aí. E a casinha do João de Barro, sim. Normalmente ela sempre fica em postes ou árvores, né? A Júlia deve ver muitas. A gente já vê menos do que a Júlia. Tocas e ninhos. Na natureza, para sobreviver, os animais precisam se proteger de condições meteorológicas desfavoráveis e depredadores. Por isso, alguns animais utilizam abrigos que os protegem do vento forte, da chuva torrencial, do frio, do calor extremos, do ataque de seus predadores, entre outros. Predador, animal que ataca outro, chamado de presa para obter alimento. A lebre usa sua habilidade de correr e saltar para escapar do predador. Os abrigos ajudam animais como a lebre a se esconder e não ser capturados por seus predadores tão facilmente. Alguns animais se abrigam em locais criados pela natureza, como cavernas ou frestas em rocha, buracos no solo ou em troncos de árvore. Lá embaixo, algumas espécies de morcego passam grande parte do dia abrigadas em cavernas. Os lagartos se protegem do calor extremo, abrigando-se em frestas de rocha, por exemplo. Outros animais constroem seus abrigos. Mamíferos como o tatu, a toupeira, o coelho e a marmota, além de algumas aves como a coruja buraqueira, escavam tocas onde se abrigam. Olha lá, a coruja buraqueira e uma toca escavada. Do outro lado, a gente está vendo o tatu cavando uma toca para se abrigar. Um outro tipo de abrigo são ninhos. Eles são construídos por alguns animais. Por exemplo, certas aves, certos insetos, como abelhas, vespas, marimbondos, formigas e cupins. Aranhas, peixes e roedores, entre eles ratos e coelhos. Olha lá, vespa cuidando do ninho com filhotes, que são as larvas. Os ninhos podem ficar no chão, suspensos no ar ou flutuando na água, mas sempre são construídos com recursos do ambiente. Por isso, encontramos ninho feito com galhos, gravetos, cipós, cascas de árvore, folhas, raízes secas, musgos, terra, entre outros materiais. As cegonhas constroem seus ninhos em locais altos, como postes, árvores e chaminés. Os castores usam seus poderosos dentes para cortar galhos e tronco de árvores. Atividade 1.
Observe as imagens e ligue as legendas correspondentes. As tocas protegem os animais contra condições atmosféricas desfavoráveis. Alguns abrigos são construídos para o animal criar seus filhotes. Alguns animais usam formações naturais como abrigo. Quem é de quem, hein? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. 2. Algumas aves demonstram técnica e habilidade na construção do ninho. Observe nas imagens abaixo algumas etapas da construção de um ninho feito por um passarinho africano. Aí tem primeira etapa, a segunda e a terceira. Olha lá como ele constrói o ninho. A sequência correta em que ocorre a construção do ninho é A, 3, 2, 1, B, 1, 3, 2, C, 2, 3, 1 e D, 1, 2, 3. Você sabia? Nem todas as aves constroem ninhos. Existem aquelas que se aproveitam de outras. A fêmea do pássaro chupim, por exemplo, coloca seus ovos nos ninhos de outras aves para que estas possam chocar e criar seus filhotes. Olha como ela é folgada. Ela pega os ovos, coloca lá em outros ninhos e vai embora. E quando os bebês nascem, a mamãe dos outros, né, passarinhos que cuidam dos filhotes dela. Ler. Como João de Barro constrói a sua casa? Tudo começa com a coleta de matéria-prima. Além de barro úmido tirado do solo, a ave, cujo nome científico é Furnarius rufus, usa esterco misturado à palha. A casa é construída em conjunto pelo macho e pela fêmea. Galhos de árvores, postes e beiras de casas são locais preferidos para instalar o ninho, que, em geral, tem formato esférico. Para construir as paredes, o casal amassa as bolas de barro com os bicos e as patas. E uma característica interessante do ninho é a divisão em 2 cômodos. O acesso ao primeiro se dá pela porta, feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. A câmara mais interna, forrada com penas, pelos e musgo, serve para a postura dos ovos e a acomodação dos filhotes, que ficam a salvo dos predadores. Outra característica é a localização da porta de entrada, posicionada na direção contrária à chuva e ao vento. Até hoje não se sabe como João de Barro desenvolveu essa habilidade que o mantém protegido das intempéries. O ninho fica pronto em cerca de 2 semanas, então a fêmea põe seus ovos. Inexplicavelmente, o ninho só é utilizado por 1 ano. Período em que o casal tem até 4 ninhadas. Em seguida, a dupla abandona o lar e começa a construir um novo. Matéria-prima, substância utilizada para fabricar alguma coisa. Esterco, fezes de animais. Esférico, com forma de esfera, redondo. Intempéries, condições climáticas intensas como vento forte, chuva torrencial, frio ou calor extremos. E ninhada, totalidade de filhotes que as fêmeas têm de uma só vez. Olha só como o João de Barro é inteligente, gente. A casinha dele tem 2 lugares. O primeiro que ele entra e o segundo que ele cria os filhotes. E olha que interessante. Depois de todo esse trabalho para construir a casinha, eles só usam a casinha 1 ano. Depois de 1 ano, eles abandonam a casinha e vão construir outra. Atividade 2. Recria a construção da casa do João de Barro, recortando as figuras do anexo 1 e colando-as na sequência correta. Para isso, observe bem as imagens e as legendas. 1. O casal leva bolinhas de barro para um galho grosso de árvore. 2. O barro é amassado pelo casal com o bico e com as patas. 3. As paredes da casa vão sendo erguidas. 4. A casa é fechada e a porta de entrada fica em posição oposta aos ventos e às chuvas fortes. 2. Sobre o texto da seção ler, responda no seu caderno. A. Quais são os materiais utilizados pelo casal de João de Barro para construir o seu abrigo? B. De que forma a construção do ninho ajuda na sobrevivência do João de Barro? E C. Por que o João de Barro é considerado um hábil construtor?
hábil, né? Vocês vão ver aí embaixo. É uma pessoa jeitosa, né? Que ela executa as coisas com facilidade, habilidade, tá? Pequenos animais, grandes arquitetos. Pequenos animais como as formigas, as abelhas e os cupins constroem abrigos onde vivem milhares e até milhões de indivíduos. É preciso espaço para guardar o alimento e criar filhotes. Além disso, com tantos animais juntos, poderia haver falta de ar e a temperatura poderia aumentar muito. Mas isso não ocorre, pois esses insetos são grandes arquitetos. Você sabia quais soluções esses pequenos animais encontraram para organizar o seu espaço e ter conforto? Veja o exemplo de um formigueiro, um ninho subterrâneo escavado pelas formigas. Às vezes por fora ele parece ser pequeno, mas por dentro se assemelha a uma cidade subterrânea, repleta de túneis e câmaras. Olha que bicho inteligente. Lá dentro eles têm a câmara de comida, de lixo, de ovo e a da rainha. Tudo muito organizado. Veja uma ilustração do interior de um formigueiro no solo e observe as partes em que ele organizadamente se divide. Olha lá o número 1. Câmara onde são criados os ovos e os filhotes das formigas. 2. Câmara onde são cultivados os fungos que servem de alimentos para as formigas. 3. Uma das entradas do ninho. 4. Câmara onde fica a rainha colocando os ovos que darão origem a novas formigas. 5. Câmara onde é depositado lixo como restos de fungos, de folhas e formigas mortas. Eles não enterram lá a formiga, ela já fica direto embaixo da terra. Outro exemplo é o cupinzeiro, nome dado ao ninho dos cupins, que é construído como uma mistura de fezes, madeira, barro e a própria saliva do cupim. Essa mistura faz com que o ninho seja muito resistente, duro como uma rocha, mas suas paredes são finas e deixa o ar entrar. Gente, vocês sabem o que é cupim, né? É aquele animalzinho que come a madeira. No cupinzeiro há também vários túneis que levam até depósitos subterrâneos de água. Se a temperatura aumentar muito, os cupins descem até esses depósitos e voltam trazendo água, com a qual resfriam a parede do ninho. Nossa, isso é que é trabalho em equipe. Olha aí, galera, perto da girafa um cupinzeiro. Mais um tipo de ninho muito interessante é a colmeia, construída pelas abelhas. Nela podem viver milhares de indivíduos e também espaços para armazenar o mel, para criar as larvas e um exclusivo para a abelha rainha. Quando a temperatura da colmeia aumenta muito, as abelhas dão um jeito de refrescar o ambiente, batem as asas e criam correntes de ar que a resfriam. Cada buraquinho é um alvéolo e dentro dele que é guardado o mel. Olha lá, a colmeia em uma árvore. É o que a gente chama de cacho de abelha, né, gente? Eles chamam de colmeia. E depois, alvéolo com mel. Detalhe de uma colmeia em que é possível ver alvéolos com mel. Isso tem um nome, esse tal desse alvéolo que as pessoas falam. Muita gente come isso. Para nós é conhecido como favo de mel, né? Vocês, não sei se vocês já tiveram contato com o favo de mel. É isso que ele tá mostrando aqui. Você pega, tem gente que gosta de comer o favo, né? Então você vê lá o mel, então a pessoa chupa o favo e come o mel, tá? Bem interessante. Atividade 3. O formigueiro é um lugar muito organizado. Releia o texto da aula e anote as informações que comprovam isso. Sim, ele é organizado porque lá dentro tem lugar de comida, lugar da criação das larvinhas, das formiguinhas, o lugar dos resíduos, né, que eles jogam as coisas fora, e o lugar é onde mora a rainha. Sobre os cupinzeiros, responda. O que os cupinzeiros utilizam para construir seus ninhos? Aí a gente vai ter que ver lá no textinho do cupinzeiro, né? Daqui a pouquinho eu ponho a resposta para vocês. B. Quais são as características de um cupinzeiro que contribuem para a sobrevivência de seus membros? É bem ventilado, né? E quando o cupinzeiro esfria muito, eles descem até o lugarzinho que tem água e trazem para resfriar as paredes do cupinzeiro. 3. Sobre as colmeias, responda. Qual a importância delas para a sobrevivência das abelhas?
Bem, as colmeias é a casinha das abelhas, né? Então é total. B, como as abelhas fazem para resfriar a colmeia, elas batem as asinhas. 4. Por que os cupins, as abelhas, as formigas podem ser considerados grandes arquitetos? Porque constroem seus ninhos de acordo com suas necessidades. Isso é muito interessante, né? 5. Complete o esquema com as palavras e expressões abaixo. Intempéries, animais, predadores, proteção e recursos do ambiente. Os abrigos são construídos por animais. Servem de proteção. Os animais que utilizam recursos do ambiente. Servem de proteção contra predadores e as intempéries, né? E o desafio? Observe o ninho da ave galeirão comum e procure descobrir qual é a vantagem de um ninho ser construído na água. Olha lá, a ave galeirão comum constrói ninhos que flutuam na água. Por que, galera? Por que ela constrói ninhos que flutuam na água? Elas constroem seus ninhos na água porque elas criam seus filhotes com mais segurança, né? Os predadores não vão entrar ali no meio da água para comer os filhotes delas. Então é um tipo de ninho mais seguro para elas, tá bom? Em casa, 1. Leia as dicas e descubra quais são os tipos de abrigo. Primeira linha, abrigo escavado na terra, na areia ou na neve. Segunda linha, abrigo que possui túneis e várias câmaras. Terceira linha, abrigo construído com uma mistura de barro, madeira, fezes e saliva. Essa eu sei, essa tá fácil. Quarta linha, em seus alvéolos são organizados o meu. Quinta linha, abrigos construídos com diferentes materiais da natureza, como galhos, gravetos, folhas, raízes e etc. E a 2, por que tocas e ninhos são chamados de abrigos? Vale a pena conhecer. Você sabia que o único jeito de o castor entrar em sua casa é nadando por túneis submersos? Saiba mais sobre o incrível abrigo do castor no site Planeta Sustentável. No campo de busca, digite Um Lar Animal. Acesse o link e divirta-se. Aí embaixo, gente, vocês têm o link para acessar, caso vocês queiram ver, tá? Vocês devem estar dizendo o seguinte: nossa, a tia Lili não tá cansando de falar essa semana. Bem, eu adoraria fazer uma aula menor, tá? Mas assim, essa semana tem tanta coisa interessante que não tem como não ser dita, né? Então é por isso que de repente as aulas estão ficando mais extensas. Mas eu tô procurando fazer uma coisinha mais light para vocês, ok? Um beijo e até amanhã, tá bom?